Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Remax Zona da Mata. Hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro demais, sou fãzão dele, acompanho a carreira dele há 8 anos, 8 anos. 8 anos, e um cara que teve uma ascensão meteórica, vamos falar de números aqui hoje, mas também tem uma história de vida muito interessante. Assim, eu queria até te pedir, Selvo, para você, primeiro seja muito bem-vindo, Obrigado, é um tá? prazer estar Te aqui. agradeço pela presença Uma honra estar com você aqui no podcast. e eu queria te pedir para você contar de onde você veio, onde o Selvo nasceu, qual Sim, foi a história de vida, a formação, sim. como caiu na profissão da corretagem como corretor de imóveis. Tá. Vamos lá. Eu não sou da cidade, né? Eu nasci em Muriaé, uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Assim como muita gente de fora, vim para Juiz de Fora para estudar. Me mudei em 2010 para a cidade, cursei administração. E durante a faculdade, minha primeira experiência profissional dentro do mercado imobiliário foi num correspondente bancário. Na época que esse trabalho começou a ser feito, né? Foi um projeto piloto feito pela Caixa e no qual eu trabalhei durante 6 anos. Então, o meu primeiro e intenso contato com o mercado imobiliário foi nessa questão do crédito imobiliário. Eu era analista de crédito, fazia o Legal. processo de financiamento de diversas construtoras, de clientes avulsos também, que a gente fala, né? E o meu primeiro contato foi esse. Legal. E aí, de lá para cá, você, ali como correspondente, você teve esse contato, assim, como é Sim. que era a sua visão do profissional corretor de imóveis? E, e aí, de ter esse contato para entrar para esse mercado, como é que foi isso? O que que te encantou Sim. seduziu nesse processo? Desde quando eu comecei como analista de crédito, eu sempre enxerguei o tamanho do mercado imobiliário, o tanto que ele era rico, o tanto que ele era dinâmico, e isso sempre me encantou. Mas, ao mesmo tempo, por estar em contato direto com as imobiliárias e com os corretores, era um trabalho bem maciço em cima disso, eu via muita falta de profissionalismo, um mercado que as pessoas passavam por cima uma das outras, não tinha processo, e falta de caráter. E isso, de certa forma, mexia comigo de ser triste de olhar um mercado tão rico, tão poderoso, com tanta falta de método, tanta falta de profissionalismo, né? Sim, E perdurei nesse mercado durante 6 anos, trabalhamos como analista de crédito, e saí. Teve uma mudança de cenário, saí, fui viver um desafio profissional totalmente diferente, com um familiar, mas que durou apenas 6 meses, porque nas indas e vindas de Juiz de Fora, porque eu me mudei para outra cidade, só que fazia pós-graduação aqui, estava fazendo um curso de MBA, e numa dessas vindas na cidade, um amigo pessoal, que virou meu broker, que até hoje ele me convidou para um café para mostrar o modelo de negócio da Remax e foi arrebatador, uma grata surpresa que eu tive, que eu me encantei, me apaixonei pelo modelo de negócio da empresa, pela Remax, e topei logo de cara. Assim como muitas pessoas dentro da rede, em vários negócios também. Eu não tinha um plano B, foi um cenário muito difícil essa transação, foi no final de 2016. E logo na minha primeira semana de trabalho eu perdi meu pai, e isso mexeu muito comigo. Tudo que eu faço, tudo que eu venho colhendo até hoje é em dedicação a ele. E tô aí, tô 8 anos, aprendendo a cada dia que passa, lembrando sempre do nosso modelo de negócio, nosso modelo de trabalho e aperfeiçoando. muito bom, Selvo. Assim, os seus resultados mostram esse aperfeiçoamento que você vem tendo ao longo dos anos, né? Sim, E assim, falando um pouco dos seus resultados em si, assim, você é um corretor eu diria, de altíssima performance. sim, Dentro da região que a gente atua, eu diria que eu posso contar nos dedos da mão, se você não estiver no topo desses primeiros dedos aqui, é, em termos de resultado, você está nas pontas, né? sim, E eu conheço um pouco do trabalho que você faz, e você começou a se especializar
num posicionamento muito específico, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, eu sei que você já se inseriu em determinados grupos, né? Assim, você fez isso intencionalmente, de querer entrar em determinados grupos e fez isso de maneira brilhante. A gente vê hoje os principais gurus de mercado falando da intencionalidade. E você planejou aquilo, fez e como é que é isso no seu trabalho hoje, assim? Da onde saiu tanta performance do cara que não era da cidade, que era de outro setor, e num prazo aí de 5, 7 anos, hoje com 8 anos, né? Você já alcançar, é, né, objetivos muito importantes, né? Sim. Como é que foi isso? Desde o começo eu sempre fui muito curioso com todo o material que a Remax entregou para a gente poder estudar. Sim, Eu brinco que lá no começo eu duvido que alguém estudou mais na universidade que eu e estudou também fazendo os cursos, fazendo os treinamentos. E um desses treinamentos dentro da rede que eu fiz, por um grande nome da rede, uma coisa que me tocou muito foi, primeiro, antes de entrar na questão que eu faço no dia a dia hoje, foi entender que no mercado imobiliário se fala muito sobre realizações. A gente conversa muito sobre assim, eu sou corretor, realizo o sonho. Só que em determinada, nessa vez que eu conversei que eu participei desse treinamento, a pessoa deixou muito clara que o corretor de imóveis, muito mais do que realizar sonho, isso acontece no nosso dia a dia, primeiro imóvel, o upgrade, a casa dos sonhos, mas muito mais do que isso, a nossa profissão é resolver problema, que é muito mais nobre, né? Me sinto muito mais honrado nessas situações, porque o nosso cliente, na maioria das vezes, que o foco é atender o vendedor, sim, o proprietário do imóvel, ele passa por uma situação que não é confortável, seja problema financeiro, uma mudança de cidade, divórcio, herança. Então são problemas que eles estão enfrentando que a gente tem que chegar do lado como um profissional capacitado e um parceiro ali, alguém de confiança para poder dar a mão e conseguir resolver o grande problema da vida dele naquele momento, que é a venda de um imóvel, que não é fácil, todo mundo sabe que é desafiador. sim. A gente passa por várias etapas até concluir uma venda por mais rápida que ela possa ser. Então, a primeira atenção que eu tive, grande virada de chave, foi a respeito de entender esse lado e também, ao mesmo tempo, nesse mesmo treinamento, foi se falado sobre relacionamento, que é algo que me chamou muita atenção, porque eu nunca fui o mais simpático, o mais gente boa, também o mais estudioso, o melhor vendedor. Só que eu entendi que essas pessoas, por mais que elas tivessem essa grande qualidade, se elas não se relacionassem, se ela não conhecesse as pessoas, saíssem na rua, elas não gerariam um negócio. E a partir daí, junto com, desde a faculdade, o curso de pós-graduação que eu fiz, os grupos de esporte que eu participei e participo até hoje, eu consegui me inserir de forma natural, sem focar na profissão, Claro, mas me portar como um profissional sério sim, e isso e gerando negócio de acordo com que as coisas, que o tempo ia passando, os grupos iam se formando, os relacionamentos iam se fortificando. Então, eu acredito muito na questão do relacionamento hoje, sim. do posicionamento geográfico, porque constantemente, eu te falo com toda certeza que diariamente eu sou abordado por alguém ou indicado por alguém do meu relacionamento para atender clientes que precisam que seja resolvido algum problema, ou clientes que querem comprar o seu primeiro imóvel, fazer o upgrade. Então, eu acredito muito nessa ferramenta hoje, Do do posicionamento, né? posicionamento, Legal, legal. posicionamento demográfico. Sim. Muito bom, assim, esse é uma área muito interessante da corretagem de você estar inserido em determinados grupos, você cria relacionamento, que é uma área, uma coisa muito legal, você cria relacionamento com pessoas novas e, Sim, né, e ainda, ainda assim ajudando eles a resolver seus problemas, né? Acho que sim, tá aí um pouco da cachaça da profissão, exatamente. é, né, uma cachaça mesmo, porque só tem, nesses casos, pontos positivos, né? Sim.
E aí, Selvo, assim, eu queria, mudando um pouquinho o assunto, a gente entra agora num ano de 2025 que promete ser um ano desafiador, né? Sim. Então, assim, um ano é, em que a gente já vê nesses primeiros dias uma fuga dos compradores, né? E aí a gente vê todo o mercado imobiliário preocupado com essa situação, né? Com esse ano que a gente entra. E hoje a gente tem algumas ferramentas que resolvem essa questão e que ajudam que a gente tenha previsibilidade no nosso negócio, né? E o que você pode dizer, inclusive para o público que está nos vendo aqui, de um caminho para resolver essa questão da fuga dos compradores e ainda assim continuar com a previsibilidade de receitas? Você teria alguma dica nesse sentido? Algo que eu sei que você faz? O que você pode falar para gente? Sim. É, eu tenho uma grande dica que eu descobri há 8 anos atrás, né? Que graças à Remax, ao modelo de negócio, a gente aprendeu que o foco de um corretor de imóveis precisa ser atendendo o proprietário do imóvel, cliente vendedor, tá? Mais do que nunca, num ano desafiador como acreditamos que vai ser 2025, assim como foram vários anos também para trás, né, desses 8 que eu estou na parte comercial, Sim, de focar em atender esses clientes que precisam de um trabalho profissional, de uma ajuda de uma pessoa competente que vai estar do lado defendendo o interesse dele mesmo, né, do proprietário. E mais do que nunca é esse caminho que eu estou focado em seguir, tá? Realmente, no cenário hoje, a gente pode falar de juros altos, o cliente comprador, o investidor, ele opta por outros caminhos algumas vezes, né? Então, mais do que nunca, esse profissionalismo, esse carinho, essa dedicação com o proprietário do imóvel que precisa que ele seja vendido, sim, vai ser um grande diferencial para a gente poder continuar fazendo, né, os negócios, tendo uma previsibilidade aí de ganhos, e ajudando as pessoas, né? muito bom, muito bom. Acho que é uma ótima dica, hein, pessoal? Fiquem atentos aí. Dica de um cara que tem uma performance espetacular. E falando nisso, eu queria compartilhar com o público aqui os feitos que você alcançou aí nos últimos tempos, assim. Sim, Então, no último ano, você Clube Platinum, sim. né? Então você tá aí seguramente no top 3. Os números saem nos próximos dias, mas top 3 eu garanto que você tá tanto na região quanto no estado de Minas, né? E aí, uma curiosidade que sempre algumas pessoas perguntam assim. Primeiro é o seguinte, qual foi o maior faturamento que você já teve num mês e quanto isso representou de volume de vendas? Olha, em um mês, o máximo de faturamento em comissão foi valor 340 mil reais. É, E quanto isso representou em volume de vendas? foram 8 negociações. E em VGV? 5 milhões, aproximadamente. Próximo dos 5. Muito bom, muito É. bom. Parabéns pelos resultados, Dr. Selvo. E se você pudesse, com esses 8 anos de experiência, com esses resultados que você vem alcançando, o que Sim. que você daria de dica para quem está começando hoje na profissão e quer trilhar um caminho parecido com o seu? Olha, sem dúvida nenhuma, falo isso com o maior orgulho e maior felicidade do mundo, que a Remax mudou minha vida. Graças à Remax, tudo que eu conquistei até hoje, questão patrimonial, questão de vida, de poder fazer as coisas que eu gosto, de ter uma qualidade de vida hoje, ser uma pessoa feliz, é a Remax que me proporcionou.